com a leitura, coloca lá, Jorge, só os 2 pontos que nós ficamos para finalizar. Foi o último ponto, o ponto 5º e o 6º, né? Como receber um crente de uma outra igreja? Nós falamos que deve haver um procedimento ético. Como é esse procedimento ético? O pastor da igreja, se o membro vier, quer conversar com o pastor, quer se congregar, aí o pastor da igreja, ele entra em contato com o pastor da igreja que o membro está querendo sair de lá, ou então o pastor de lá faz uma carta comunicando que esse membro, ele quer se congregar aqui por isso, isso e isso. Esse respeito ético, ele é muito importante até para ajudar o crente a não ser pula-pula de igreja. A não ser pula-pula de igreja. Por quê? Porque é muito importante que o crente que vai ser recebido, eu disse aqui na nossa primeira parte, ele se torne uma bênção na igreja e não maldição na igreja. Então, se ele vem errado de lá, ele vai continuar errado aqui. E eu quero dizer a todos os pastores que aqui estão, aos dirigentes e aos que estão me escutando, por que não é bom dar brecha para um desmantelado, você receber ele sem orientação nenhuma, sem ética alguma? Porque ele vai dar o mesmo problema que ele deu lá naquela outra igreja. A Bíblia diz, lembra-te, pois, Apocalipse 2, lembra-te, pois, aonde caíste, volta, arrepende-te e volta ao primeiro. Coloca aí 2:4, Apocalipse, é muito importante isso, viu? Você tem que entender que eu não posso, começa do 2 de lá, para os irmãos terem uma ideia, ele conhece as tuas obras, e aí vai. E aí você vai ver que ele está mostrando que havia muitos ali que estavam errados e precisavam voltar. Lembra-te, pois, onde caíste? Coloca o 8 aí. É muito importante, no mesmo capítulo, né? Voltando, é lá pelos 6, 5, que aí vocês podem observar. Então, não adianta a gente dar brecha para quem vem errado. Para quem vem errado. Às vezes não é aquele irmão que também não vem errado, ele está com uma vida certa, mas por algum motivo, por exemplo, pastor Aziel, eu aceitei Jesus aqui no Tirirical, mas eu não moro aqui, eu moro lá no centro, então eu vou dizer para ele, olha, fica mais perto da sua casa, então procure se congregar lá, é o correto. Agora, se ele disser, não, eu tenho carro, eu quero me congregar aqui, é uma questão dele, está aí o 2:5. É uma questão dele, mas deve haver esse princípio ético. Seria tão bom, olha, eu quero até dar um recado para aqueles que abrem igreja, coloca placa de igreja, e aí diz, Deus está operando aqui está lotado de crentes. Talvez é só crentes problemáticos que nunca foram ajustados espiritualmente. E isso não é crescimento de igreja, isso é divisão, isso é contenda. Nós já citamos aqui que Paulo diz, eu não quero abrir trabalho aonde outros já abriram. Eu não quero. E veja aí se é 1 Coríntios 9:15. Deixa eu ver se essa não me foge a memória. Deixa eu ver. Prossegue aí, deixa eu ver lá pelo 16. Mas é por aí assim. É nesse texto aí. Vê o 20. Mas é por aí, o apóstolo São Paulo, o primeiro ver se é Romanos 15, acho que é Romanos 15, 19, 16, coloca lá. É nesse texto aí, mas pode ir que você vai achando aí. Então observem, é muito importante que nós possamos entender essa realidade. Foi o 9 que eu disse, 1 Coríntios 9:15 foi? 9:15, né? 1 Coríntios 9:15. Então, é muito importante. É Romanos 15:20, olha aí. É o 15:20, é isso mesmo. Coloca lá. Olha aí. 15:20. Eu me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar em trabalhos alheio, em fundamento alheio. Então, se um membro de uma outra igreja quer se congregar na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, ele tem esse direito. Ele tem esse direito. Agora,
é o seguinte: o pastor da igreja tem que comunicar, tem que haver essa responsabilidade ética, esse comportamento ético. Ô irmão, por que o senhor quer se congregar aqui? Qual é o motivo, a sua vinda? Vocês se lembram que eu falei do cartão? Eu não falei do cartão, da justificativa, aí depois vem a carta de recomendação, a recomendação da igreja, e o pastor. Isso aqui eu estou falando de igreja séria, meu irmão. Não estou falando de igreja bagunçada, eu não estou falando de crente bagunçado, eu estou falando de crente sério e de crente que quer ir para o céu. Quer ir para o céu. Pastor, pronto, recebeu. Olha, como eu contei aqui, de uma irmã lá em Buritibravo, meu pai era pastor, ela foi batizada com o Espírito Santo. E lá, uma determinada igreja não aceitava essa doutrina. Então, eles escreveram uma carta e disseram: olha, pastor, essa irmã aqui da igreja, ela tem essa doutrina que nós não temos essa doutrina. Então, como a Assembleia de Deus tem, nós estamos dando liberdade para ela se congregar com vocês. Então, pronto, não é ético, não é bonito? É dessa forma. Mas ela também não poderia sair da igreja lá falando mal da igreja. Essa igreja não tem poder, não presta para nada. Não, eles não creem da forma que nós cremos. Eles creem na salvação, creem em Jesus Cristo, creem no Espírito Santo, creem no poder de Deus, só não interpretam da maneira que nós interpretamos. Eu tenho que entender isso. Porque se vocês analisarem, teve muitos homens de Deus que nós pregamos deles aqui e falamos que eram homens usados por Deus, mas que eles não acreditavam no batismo com o Espírito Santo como nós acreditamos. Eles acreditavam que eram batizados, mas não acreditavam como nós explicamos Atos 2. Eu não posso dizer que essas pessoas não vão para o céu. Porque também nós temos muitos crentes que não são batizados para falar línguas, mas são batizados no Espírito Santo. Eles não são revestidos com essa autoridade, mas são salvos, são crentes e vão morar no céu de glória. Então eu não posso receber fulião da fé. Fulião da fé. Como passou aí pertinho do carnaval, tem muito crente que é fulião da fé. Ele não segura em igreja, ele não tem Bíblia, ele não tem doutrina. Aí para onde ele vai? Um dia ele está aqui, outro dia sai. Isso é fulião da fé. É só atrás de profetada, de crentada, de revelação, de mistério, é de reteté. Não tem crença nenhuma. E aí tem um princípio ético. O irmão chegou, graças a Deus. Todos que vêm se congregar aqui, vão lá no gabinete, falam comigo: pastor Ziel, nós estamos aqui. Aí apresenta a família, apresenta a esposa, apresenta os porquês, traz a carta. Pronto, está bem recomendadinho, o pastor comunica. Pronto, hoje mesmo veio um irmão, que aí ele trouxe a carta dele, tanto aqui era da Assembleia de Deus aqui no Maranhão, como ele estava em outra igreja, em outro estado do nosso Brasil, e ele veio conversar comigo, falar tudo direitinho, e todos comunicam. É assim que um crente de verdade faz. Pessoas assim não querem ser foliões da fé, pula de igreja, querem na verdade servir a Deus em espírito e em verdade. Teve uma senhora que veio aqui, num atendimento pastoral, e ela conversou, e aí ela veio me pedir ajuda psicológica, ajuda pastoral, e tem um psicólogo aqui da igreja, tem 2 psicólogos. E eu atendi ela, aí eu perguntei: a sua área, qual é? Ela disse: não, pastor, eu sou da Igreja Batista. Eu disse: amém, está certo. Por que a senhora me procurou, se a senhora é da Igreja Batista? Não, eu lhe procurei hoje porque é o seguinte: eu aceitei Jesus no Neemias, mas a minha casa fica próximo da Igreja Batista. E aí eu lhe procurei porque eu achei hoje que era muito interessante eu vir aqui. Eu disse: amém, pronto, atendi. Isso é um princípio ético, é uma coisa agradável, ok? Vamos lá, Jorge. Então tem que ter o lado ético. O que o irmão quer? Às vezes é um irmão que está revoltado com a igreja, o pastor lá aplicou a disciplina. Por quê? Porque ele não está correto, ele já saiu do 10º casamento dele, aí a vida dele é falar mal da igreja, falar mal de pastor, falar mal de todo mundo. Aí ele fica pulando de igreja, e quando ele chega na primeira igreja, ou na outra igreja, primeira não, na 15ª igreja dele, toda igreja que ele vai, ele conquista logo o pastor com presentes. Eu sei como é esse povo todinho, irmão. Faz logo um churrasco na casa dele, e o pastor que não tem ética, que não tem inteligência, ele cai na onda dele. Tudo bem, irmão? Sim, pois não. Mas aí, o senhor, por que o senhor está querendo mesmo se congregar?
E aí você vai logo vendo a estrutura dele. Você vai. Na hora que eu olho, eu conheço. Eu saio, eu digo logo para minha esposa: o irmão ali é um fulião da fé. Ele está só com lorota. Que você conhece. Você conhece. Pronto. A gente conhece. Não tem essa não. Pronto. É desse jeito. E eu sou assim, uma pessoa entrou aqui e disse: pastor Aziel, o meu pastor não está bem, o meu pastor da minha igreja, lá tem muita coisa errada, tem muita coisa que não está certa. Também eu estou sabendo que ele está namorando. E aí eu queria saber um conselho seu, se eu viria para cá. Eu disse: não, senhor, sirva a Deus na sua igreja. Se o senhor está dizendo que seu pastor está namorando, chame o conselho da igreja. Se o senhor tem prova, chame seu pastor, converse primeiro com ele: pastor, eu tenho prova que o senhor está namorando e eu não posso admitir isso, mas eu estou lhe comunicando primeiro. Se o senhor não confessar, eu vou comunicar para a igreja. Aí pronto, converse com ele, a responsabilidade com ele. Pronto, depois que você tratar tudo, se você não quiser ficar por inconveniência, alguma coisa, aí você pode falar com ele e pedir a sua carta. É assim que eu procedo, irmão. Eu não quero igreja cheia de outras pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu quero igreja saudável. Eu quero que você vá para o céu. E aí não tem um hino do Matos Nascimento? Quero ver você no céu. E na folia tu não vai. Na folia tu não vai. Pronto. Então, aí vem o último ponto, que é do outro. Fazer um culto de recepção. Ok? Depois que esse novo crente é recebido, vocês se lembram que eu falei do curso que ele tem que fazer? Quem se lembra? Eu falei que ele tem que fazer um mini curso aqui na igreja, conhecer as doutrinas da igreja, conhecer o estatuto da igreja, conhecer tudo. Depois, aí o pastor marca um culto de recepção para aquele membro. Aí depois que termina, o pastor apresenta ele perante a igreja: meus irmãos, aqui está a família de fulano de tal, eles vieram da igreja tal, o pastor de lá recomendou, eles já conhecem a estrutura nossa, a nossa doutrina. A igreja aqui presente quer receber essa família, esse irmão, fiquem de pé. É mais uma família que vai participar da nossa comunhão. É lindo, irmão. As coisas bem feitinhas é coisa organizada. É coisa bem feitinha, aí pronto, aí toda a igreja vai abraçar. Aí cabe à igreja aqui, com amor, com carinho, porque tem irmão que diz: o irmão está vindo, eu já sou crente aqui há 30 anos. Tu é pior do que o filho pródigo que saiu, porque o que ficou era pior. Só reclamão, não tinha bênção nenhuma. Tem crente que é desse jeito: irmão, aqui tu não toma meu lugar porque eu estou aqui há 30 anos. Às vezes tem 30 anos, mas não faz nada. E aí para Deus não é questão de 30 anos, não é questão de 50 anos, é questão de fidelidade. E quem é crente de verdade, nós temos que abraçar e ajudar no caminho da fé. Quem entendeu, diga amém. Feito o culto de recepção dessa nova família, aí o pastor apresenta, eles se ajoelham, o pastor ora, e aí quando termina de orar, aí o pastor diz: queridos, como pastor desta igreja, nós estamos recebendo esta família para comungar da mesma fé, do mesmo amor, da mesma comunhão. Recebam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim, as coisas bem organizadinhas, bem feitas. Negócio de, às vezes chega uma pessoa toda molecada, velho, e aí pronto, é desse jeito. As coisas sérias, meus irmãos. As coisas, elas são sérias, sérias, sérias. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não avaliar bem direitinho, não funciona bem. Ok? Então vamos agora para a segunda parte do nosso seminário. É esse aqui, ó. Aí a parte 2, né, Jorge? Parte 2, o relacionamento do crente com a igreja. A parte 1, qual foi a temática da parte 1? Que aí a parte 2, o relacionamento do crente com a igreja. Agora vamos lá, diga bem forte. O relacionamento do crente com a igreja. Essa é a parte 2. Olha aí, a primeira parte foi essa daí, a parte 1. Como receber um crente de uma igreja. Essa foi a primeira parte. Todos vocês agora já sabem. Quem vier se congregar aqui já sabe como é. Pronto, sabe todo o sistema. Segundo, aí nós vamos agora, o relacionamento do crente com a igreja. Vocês se lembram? Vamos lá, Jorge. Eu vou, antes de entrar no assunto, nós vamos aqui para o nosso texto bíblico. Vamos analisar o relacionamento dos crentes com a igreja. Observem bem, como é que diz aí? Só esse verso primeiro. Toda a igreja, vai lá. Atos 2, vamos lá. Sim. Isso. Pronto, observem bem, vamos lá.
ele está dizendo aí, 2:42 até o 47, é descrito a igreja como família. Ouçam bem isso, gente. A gente só não aprende a ser crente se não quiser. Agora eu estou falando como a igreja recebeu esse crente, ele tem a doutrina, ele tem o ensino, como é que ele vai se relacionar com a igreja, os membros da igreja. Chegou aqui, como é que eu vou me relacionar com você? Como é que eu vou me relacionar com o pastor? Como é que eu vou me relacionar com a irmã do círculo de oração? Então, aqui em Atos 2, nós temos a resposta. Observem que a Bíblia diz que assim viviam os crentes da igreja primitiva. A primeira coisa que vocês podem observar aí no verso 42 de Atos, é que é dito assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a primeira coisa que um crente tem que viver e tem que ter para andar bem na igreja é estar na doutrina. Você não pode servir a Deus sem doutrina. Sabe por que tem muitas complicações na igreja? Sabe por que tem problemas, às vezes, do membro com o pastor, do pastor com o membro? Porque, por vezes, o crente não quer ficar na doutrina, quer ficar na sua ideia, quer ficar na sua concepção, quer ficar no seu entendimento. Ah, mas eu li assim. Ah, mas o John Piper diz assim. John MacArthur diz assim. Eu não quero saber se John MacArthur disse, se Piper disse. Eu não quero saber se John Stott disse. Eu quero saber se está na doutrina. É doutrina bíblica isso aqui. Eu não estou falando de opiniões de teólogos. Eu não estou falando de guru do WhatsApp. Eu não estou falando de guru de TikTok. Porque vocês sabem que hoje está tendo problema até para a medicina. Porque quando os médicos vão dar um exame ou um parecer, o paciente já vai com um monte de informações. Está assim agora, vai com um monte de informações do YouTube, da internet, e quando chega lá, o médico ele mesmo diz: não, isso aqui você tem que seguir a minha orientação. A minha orientação. Então, ouçam bem, nós temos que entender que há muitas opiniões de homens, até sérios e bons, mas são opiniões de teólogos. Eu tenho que ficar com o que a Bíblia está dizendo. Ou seja, para você se dar bem na igreja, primeiro conheça a doutrina daquela igreja. Conheça o que o seu pastor prega. É muito claro isso, gente. Principalmente se você é um crente bom de Bíblia. Porque eu li de um autor que diz que quando você for receber um crente, procure saber o universitário, o grau universitário e o beabá da Bíblia. Porque às vezes ele não sabe de Bíblia nenhuma e ele só vem dar problema aqui. Ele só vem dar problema. Eu tenho que saber até o nível de Bíblia, o nível de crença, o nível de comunhão que aquela pessoa tem, para que eu possa lidar com ela. E aí, o meu relacionamento com a igreja começa em primeiro lugar com a doutrina. Olha o que diz Atos 2. Digo bem forte, perseveravam no quê? Na doutrina. Vamos lá, eles perseveravam onde? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Está aí, didache. Didache é a palavra grega para doutrina. O que é doutrina, pastor Zéu? É instrução. O que é doutrina, pastor Zéu? É ensino. O que é doutrina, pastor Zéu? Está aí no próprio texto grego. É aquilo que é ensinado a respeito de algo. O que é doutrina, pastor Zéu? São os discursos cristãos nas assembleias religiosas. Então, doutrina não é aquele negócio de andar dizendo: o irmão que tem um bigode, isso não é doutrina, isso é costume de homens. Então, muito cuidado com isso, porque tem pastor também que está errando, porque Jesus usava barba e usava bigode. Pronto, eu estou falando tudo que é da Bíblia. Pronto, tem pastor que diz assim: irmão, até naquela época, andar sem barba era sinal de que não era viril, de que não era um homem judaico. Vocês se lembram que quando Davi mandou, um rei assumiu, o rei morreu, e Davi mandou cumprimentar o novo rei que assumiu. E aí alguém disse: olha, Davi está querendo entrar aqui, porque ele é valente, ele quer tomar. Interpretaram mal. Davi mandou raspar a barba dele, Davi não, os inimigos do novo rei. E aí o que acontece? Davi diz, manda eles ficarem escondidos para lá, quando crescer a barba eles aparecem.
Então nós temos que saber o que é cultura, o que é costume. E Jesus era um judeu. Então Jesus, como judeu, ele tinha barba grande. Ok? Então, mas cada um no seu lugar. Por exemplo, se eu sou vaqueiro, eu não venho para o culto com roupa de vaqueiro. Porque também tem crente que não compreende. Cada coisa no seu devido lugar. Então, quando eu falo de doutrina, eu estou falando de doutrina do ensino santo da palavra de Deus. Observem bem que Paulo diz assim, olha, aliás, Lucas diz assim, perseveravam na doutrina. Diga bem forte, perseveravam no quê? Vamos lá, bem forte, perseveravam aonde? Na doutrina. Além da doutrina, isso também pode ser descrito, como a Bíblia diz, coloca bem aí na tela, Atos 1,14, vamos lá, Atos 1,14, Romanos 12,12, vamos lá. Como é que diz aí? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Sim. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pronto. Agora vamos analisar o seguinte. Ouçam bem, eu só colocando aqui, aí vocês observam que a primeira coisa, a primeira marca de uma igreja para andar bem é que os seus membros precisam de doutrina. Olhe para cá, crente bem ensinado, irmã bem ensinada. Eu vou dizer aqui para as irmãs, aí eu vou dizer a verdade de Deus. Uma igreja bem ensinada, as irmãs do ciclo de oração bem doutrinada, os obreiros bem doutrinados, não dão problema de heresia, não dão problema de movimentos heréticos, porque tem a doutrina saudável da palavra de Deus. E há uma coisa interessante, coloca aí Colossenses 3,16. Toda igreja tem que se autodisciplinar. Como é que diz aí? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Primeiro lugar, a palavra de Cristo habite dentro de vocês, de modo abundante. Em toda a sabedoria. Ela dá sabedoria. O que ela faz em cada crente? Ensinando-vos. Admoestando-vos. Uns aos outros. Aí o crente que tem doutrina. É linda a Bíblia, gente. Ele que tem doutrina, ele vai edificar o outro com a doutrina da palavra. Olha aí, vai edificando um ao outro. E como é que ele edifica? Como é que ele edifica? Salmos, que mais? Hinos e o que mais? Cânticos espirituais. Tá vendo? Ou seja, o teu cântico espiritual tem que ser baseado no quê? Me diga, baseado no quê? Irmão, quem está no culto tem que ser baseado no quê? Na doutrina. Não é aquele negócio de tu inventar. Não, isso é loucura. O teu cântico espiritual é na palavra. Porque tem que edificar o outro e só edifica com a palavra. Segundo, edificar com os salmos. Todos os salmos em hebraico, inclusive a própria língua hebraica, ela já tem um tom como se fosse cantado. Então, os judeus cantavam os salmos tanto ritmado como pelo próprio tom da voz. Então, era a experiência. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Vê como é que um judeu canta. Então, cantar salmos é cantar a Bíblia. Não é loucura não, irmão. E aí vem salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, em primeiro lugar, a igreja precisa ter doutrina e instrução. Se ela não tiver, não vai. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é a tradição, pastor Zéu? Há 3 sentidos para a palavra tradição, se vocês analisarem. Coloca aí, Jorge, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, verso 2. Observem bem. Como é que diz aí? E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Ali aparece preceito, mas tem uma tradução que diz, e mantém as tradições, como vos entreguei. Está aí? Veja aí. Mas tem uma tradução que diz, tem uma Bíblia, uma versão, uma tradução que diz tradições e não preceitos. Coloca aí agora 2 Tessalonicenses 2,15, só para os irmãos observarem. Vamos lá.
2 Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições. Retende as tradições Que vos foram ensinadas. Você vai. Seja por palavra. Seja por palavra. Seja por epístola nossa. Pronto. Antigamente, irmãos, muita gente era analfabeta no tempo da Bíblia. É por isso que a leitura da Bíblia era feita oralmente. Então, aquilo que era oral se recebia da palavra falada. Essa palavra falada virava tradição. Só que há uma coisa, a tradição que vinha do ensino dos apóstolos, através daquilo que Cristo ensinou, e havia a tradição judaica. Vocês se lembram o que Jesus disse lá em Mateus 15? Vocês invalidam a palavra de Deus, ensinando doutrina dos homens. Ali era uma tradição ruim. Por que era ruim? Porque eles colocavam a tradição como uma maneira também de salvar. A tradição geral é que cada igreja tem a sua tradição geral, fora do judaísmo. Agora, a tradição que Paulo está falando aqui, não é a tradição de A ou de B, é a tradição daquilo que os apóstolos ouviram de Cristo e que eles ensinavam na igreja. Enquanto não tinha a Bíblia, porque vocês sabem que o Novo Testamento vai ser escrito depois. Em primeiro lugar foi escrito o Velho Testamento. O que Jesus usou foi o Velho Testamento. O que Paulo pregava e os outros pregavam era o Velho Testamento. Depois veio o Novo Testamento. Mas enquanto isso, eles viviam das tradições dos apóstolos. Coloca aí Efésios 2:20. Efésios 2:20. Vamos lá. Efésios 2:20. Olha aí. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sim. Que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Estão vendo? Então, aquilo que os profetas falavam, aquilo que os apóstolos falavam, é aquilo que Cristo havia ensinado. Aquilo que os profetas falavam, era aquilo que estava no Velho Testamento. Os apóstolos receberam de Cristo. Ou seja, olha para cá, Jugenroloff fala que isso aqui é uma tradição. Jesus recebe tudo, os profetas falaram de Jesus, a lei falou de Jesus, os profetas falaram de Jesus. Agora, Jesus forma um grupo de apóstolos e ele transmite tudo para esses apóstolos. Os apóstolos transmitem para quem? Para a igreja. Isso é chamado de tradição. Aí depois, tudo que o que Jesus falou e os apóstolos falaram, foi escrito e colocado na palavra. Então a igreja, ela vive dessa tradição. Por isso que Paulo diz, vocês devem guardar essas tradições. A igreja vivia na palavra, na doutrina. Vamos correr aí. Aí depois vem, olha, no partido. Aí vem na comunhão. Vocês sabem que a palavra comunhão é koinonia, né? Viviam na koinonia. Essa palavra koinonia é associação. Olha como a Bíblia é linda. É associação, é comunidade, é participação conjunta. Se alguém diz que não precisa de igreja para se congregar, é uma mentira do diabo, é uma artimanha de Satanás e é o que está rodando aí na internet. Prestem bem atenção, koinonia é comunhão conjunta com os membros. Você não cria comunhão sozinho. Você não ceia sozinho. Eu posso servir a Deus em espírito, eu posso adorar a Deus em espírito, mas eu tenho que servir junto com a comunidade. É isso que Hebreus 10:25 diz. Não deixeis a congregação. Então a congregação é essa koinonia, é essa fraternidade. Então você tem aí comunhão, verso 2, na comunhão e no partir do pão. Aqui tem tanto a Santa Ceia como a festa ágape, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas as duas marcavam esse momento aqui, ok? Então você tem a comunhão, e eu só posso participar da mesa do Senhor se eu estiver em comunhão com meu irmão. Então, tinha a comunhão firmada por Cristo. Essa comunhão envolvia também a koinonia, a associação, a comunidade e os membros, ok? E aí você vê a generosidade, observem bem, e no partir do pão e nas orações.
O que eram as orações? Por que está no plural? Porque as orações, elas eram feitas nas casas. A igreja fazia as orações nas casas porque não tinham templos. Então as igrejas daquela época, espalhadas, elas oravam nas casas. A oração ou as orações eram reuniões frequentes do povo de Deus em um determinado lugar para orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é lindo, irmão. Coloca aí, vamos ver onde é que Pedro ia orar. Atos 3 primeiro. Atos 3 primeiro. Como é que diz? Atos 3 primeiro. Aí até Hebreus. Vamos lá. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eu acho lindo isso aqui, que a Bíblia não diz, e Pedro e João subiam para o monte. Porque enquanto naquela época, no período de Israel, eles oravam em montes e etc., alguns desobedecendo também a palavra de Deus. Agora, a Bíblia diz que Pedro e João iam orar onde? No templo. E um judeu regular, ele orava aproximadamente 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Coloque aí Salmo 55, 17. 3 vezes ao dia ele orava. Vai. De tarde Isso. E de manhã, Sim. E ao meio-dia orarei. E clamarei e ele ouvirá a minha voz. Qual é o momento que ele ora? De tarde, de manhã e ao meio-dia. Que hora Pedro ia para o templo orar? Que hora foi que ele foi? 3 horas. Ele foi orar. Aí tem irmão que diz assim, mas a Bíblia diz também, coloca aí 1 Tessalonicenses 5, 18. Vai lá, rapidinho. Em tudo dai Não, graça. é o 17, coloca o 17 antes. Orai. Aí tem irmão que diz assim, olha, não precisa templo, não precisa momento reservado. Olha para cá. Disciplina para o corpo e disciplina para a oração é a melhor coisa. Tua carne não gosta de orar, meu filho. E quando eu crio o hábito de oração e disciplina, eu vou me disciplinando a mim mesmo para eu viver em oração. Então essa ideia de que você não precisa de quarto para orar, nem de templo para orar, nem de um momento reservado, isso é conversa para boi dormir. Você tem que adaptar o seu estilo de vida de comunhão com Deus em uma prática, em um hábito. Daniel no capítulo 6, ele seguia o que está escrito em Salmo 55, 17? Seguia. Então, é muito importante isso. Você pode orar sem cessar. Tem irmão que diz, eu oro fazendo bem. Isso aí é preguiça para não orar. Esse pessoal, esse teólogo, a irmã diz assim, quando Jesus diz, entra no teu quarto, aquilo não é literal, é literal. Primeiro é literal. A oração, ela é secreta com Deus. Ele proíbe a oração em público? Não. 1 Timóteo 2,8, quero que vocês orem em todos os lugares. Mas a oração pública, ela é pública em um sentido coletivo, aberto, para orar, oremos pelas nações, oremos pelas pessoas, mas tem coisa que é só você e Deus no seu secreto. Por isso que Jesus diz, entra no teu quarto. Só que eu posso também dizer que o meu quarto pode ser o coração? Pode, porque eu posso estar dentro do ônibus e eu estar aqui com os meus olhos fechados ou aberto e eu estou em orar. Eu entrei ali, eu fiz naquele momento o meu quarto. Mas o literal eu tenho que ter. Se não tivesse, Jesus não tinha ido para o mato orar. Porque ele procurou o mato para orar. Por que ele não orou? Não, eu estou bem aqui, eu vou orar em espírito aqui. Ele orou no mato, lá em Getsemane. Está lá. Então não existe essas pessoas que querem contrariar, colocar um ensino que a Bíblia não está dizendo. Ok? Então, observem bem, para a gente fechar aqui. Essa igreja, ela tinha alegria e generosidade. Coloca o último verso, Jorge, de Atos 2. Aí a gente... Ixi, já vai dar 9 horas, é agora que eu comecei. Vamos lá, mas eu vou falar pelo menos um ponto. Olha aqui, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de... Olha para cá. Alguém me pergunta, pastor Zéu, qual é a marca de uma igreja avivada?
A marca de uma igreja avivada é quando os não crentes são acrescentados a ela, e não os próprios crentes. Porque os crentes já precisam serem avivados, porque estão transformados pela palavra de... Agora, o sinal de uma igreja avivada é quando ela atrai pela vida dela pessoas não crentes para ela. Vocês entenderam agora? Que tem muita gente. E o que é um verdadeiro avivamento? Verdadeiro avivamento é quando o mundo olha para a igreja e é impactado por ela a se render a Cristo por causa do nosso comportamento. Entenderam agora? E como é isso, pastor Zé? Eu pergunto aqui, louvando a Deus e caindo na graça de quem? No dia de Pentecoste, Pedro pregou para uma multidão, mas aqui ele não pregou para essa gente. E aí quando você vem para esse versículo final, e acrescentava os que se haviam de salvar. Primeiro eram os que estavam ouvindo a palavra. Isso aqui não é predestinação, isso aqui era aqueles que estavam ouvindo e que iam fazer parte da fileira dos santos. É linda a Bíblia, meus irmãos. O problema é que a igreja só quer o versículo 43. Vai lá, a igreja só quer o 43. Bota aí. A igreja só quer o 43. O povo só quer o 43. Vamos lá. E nessa primeira parte do 43 eles só querem a outra parte. Como é que diz? A outra parte. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Só querem isso. Eles pensam que avivamento é isso aqui. Avivamento não é isso aqui. Avivamento primeiro começa com a pilastra maior que sustenta a igreja. Qual é a pilastra maior? Hein? É a doutrina, meus irmãos. A pilastra que sustenta a igreja, olha para cá. Milagre sem doutrina é feitiçaria. Milagre sem doutrina é macumbaria. Milagre sem ensino de Cristo é feitiçaria. É por isso que a igreja está cheia de pastor fazendo macumba, tirando cobra das pessoas. Porque pelo que eu saiba, só teve um homem que tirou um espírito de cobra na Bíblia, foi Paulo, em Atos 16. A moça tinha um espírito de cobra. E ele não botou azeite para mostrar, olha o mistério aqui. Teve um que eu vi fazer isso. E a primeira vez que eu vi ele fazer isso, eu fui contra, e os crentes tudinho ficaram contra mim. É porque o pastor Zé não crê, ele não acredita. Eu disse, tá bom. Aí pronto. Aí um dia um pastor disse para mim, se for verdade, Osiel, eu vou ver ou não. Aí no meio da cura ele botava aqui um negócio, botava o azeite. Aí o pastor, me dê aqui para me guardar, ver o milagre de Deus. Aí quando ele botou, era o frango que ele tinha comido no jantar. Ele botava aqui, na hora ele botava no bolso, e na hora ele fazia um milagre, um negócio, a mistura e jogava aqui no bolso, na barriga, botava um monte de azeite que a barriga da irmã fica limpa. A vantagem para a tua irmã é que ela está suja, e com tanto de azeite que ele está passando, vai limpar. Aí pronto, aí disse, ei, tô puxando, hipnose. Eu tô puxando, aí puxava, aí os crentes, aí o pastor guarde lá. Aí depois do culto, o pastor disse, cabra, sem vergonha, tu não presta, rapaz. Isso aqui é a lasanha que tu comeu lá em casa, agora há pouco, inventando isso. Irmão, quando Jesus quer curar, se fizer obra de feitiçaria para tu, é você só dizer, em nome de Jesus, está quebrado, está desfeito todo mal em nome do Senhor Jesus. Se eu precisar também fazer macumba, para tirar a macumba que botaram em tu, eu sou macumbeiro. Estão tirando um bombril de dentro, aí eu já sei, pronto. Corpo humano, irmãos, tem tantos mistérios. Um dia desse eu vi no Jornal Nacional que um homem comeu uma semente e ela enganchou por aqui assim, a semente cresceu bem aqui dentro dele. E o médico operou ele. Só para você ter uma ideia do que é o corpo humano. Aí lá vai eu, é o diabo. Então muito cuidado. Um dia um pastor chegou para mim, aí disse assim, pastor Osiel, de madrugada eu já deitado. Aí ele disse, pastor Osiel, tu está deitado? Eu disse, estou. Ele disse, pois é o seguinte, pastor, tem um rapaz aqui que eu nunca vi coisa na minha vida desse jeito. Pastor, te prepara. Te prepara. E a minha esposa ficou logo, o que é, rapaz? Eu disse, não sei, é o homem está dizendo. Aí eu me levantei da cama. Mas o que é, pastor? É demônio? Esse que demônio, é pior que demônio. Eu nunca vi na minha vida.
Eu disse, meu Deus do céu. Ele disse, hoje a televisão, a Mirante já esteve aqui, e não sei o que mais. E eu sou homem de oração, tu me conhece. Eu disse, eu lhe conheço. Mas... E aí já tarde da noite. Olha, te prepara, eu estou levando ele aí agora. Eu disse, meu Deus. Aí eu disse, eu vou me preparar, eu estou crente, eu não vou. Eu sou crente. Aí eu disse logo para Jesus, Jesus, se é a coisa que ele disse que nunca viu na vida, aí eu sou crente, eu sou lavado pelo teu sangue, eu vou lá. Aí eu liguei para 2 pastores, vocês estão crentes? Estamos. Vai lá. Vamos embora ali. Aí nós fomos. Aí eu fui para o templo. E aí, meu irmão, quando dá fé, desceu um médico. Aí eu disse, vixe, se tem um médico, o negócio é sério. Aí desceu um médico e desceu um bocado de gente. E aí ele agarrado com um homem. E eu olhando daquilo, lá no templo central, já tarde da noite. Mais de 12 e tantos, já é uma e tudo. E aí pronto. Pastor Zéu, esse aqui é o homem que eu lhe falei. Eu disse, o que é que ele tem? Apaga as luzes do templo. Aí apagaram todas as luzes. Aí quando deu fé, ele disse, olha, pastor Zéu, veste a camisa. Aí o homem vestiu a camisa. Quando ele vestiu a camisa, irmão, fazia assim, ó. E a luz acendendo nele todinha. Eu disse, rapaz, acende a luz. Aí eu mandava acender a luz e ele botava em nada. Aí apaga de novo e apagava. Quando ele botava a camisa, ela acendia todinha e tipo pegando fogo. Aí eu disse, tira essa tua camisa. Eu não vou tirar não, tira. Aí ele tirou, me deu ela aqui, eu tirei a minha. Porque antes de tu botar nos outros, tem que botar logo em tu. Aí eu vesti, nadinha. Aí eu vesti de novo. Aí eu peguei e virei assim a gola dele. É Polo, teu corpo tem algum contato com essa fibrazinha dessa camisa que está criando essa eletricidade. Aí é só isso. Irmão, e a Mirante já tinha ido lá. E era gente. E aí tudo, eu disse, rasga essa camisa, vem rapaz, deixa de palhaçada. E eu não, eu quero a minha camisa, porque ele estava sendo famoso. Aí pronto, aí acabei com a palhaçada. Irmãos, tudo você tem que entender. Tem coisa. E aí o pastor, eu disse, meu Deus do céu, pronto. Um dia desse me chamaram para ir numa casa que estava pegando fogo. Aí pronto, eu fui numa casa que estava pegando fogo. Eu estudei para psicologia, eu fiz só por fazer, porque naquela época tinha um padre Quevedo com aquelas coisas, eu fiz. Aí que eles falam no efeito Postergares e outras coisas, outros fenômenos, da menina que tem 15 anos, que tem energia no corpo, que coloca. E aí eu me lembro que eu li uma matéria de um homem que conseguia acender 500 lâmpadas no corpo. Por que é bom você ler? Porque quando eu me lembrei desse homem que acendia 500 lâmpadas, eu me lembrei da blusa. Então, aquele polo no corpo dele estava dando aquilo ali. Pronto, desmascarado. Então, o que eu quero dizer para você é que tem gente que só quer os sinais e as maravilhas. Mas primeiro você tem que ter doutrina. Se tu não tiver doutrina, o diabo vai te elogiar e tu não sabe o que é o diabo. A moça olhava para Paulo e dizia, Paulo e Sila, vocês são santos homens de Deus. Vocês sabem por que aquela moça dizia? Porque qualquer pessoa que chegasse lá, que ela falasse que era santo de Deus, ficava no mesmo nível dos outros. Paulo ia ser como qualquer outro feiticeiro, como qualquer outro macumbeiro. Ela elogia eles. E ela diz, servos do Deus. Tinha muitos deuses naquela época. Ele poderia ser um servo de Poseidon. Ele poderia ser um servo de Zeus, de Júpiter. Mas naquele dia, aí Paulo olhou para ela e diz, em nome de... A pitonisa, era a cobra que estava nela. Sai! E aí a bichinha caiu. E aí pronto. Aí os homens disseram, agora nós estamos fritos que o homem tirou o diabo dela. Não foi assim? Ele fez alguma macumba? Ele teve que fazer a mesma munganga dela? Então pronto, é aí que eu quero dizer para vocês. Então, a igreja, se você quer se relacionar bem, servir bem, tem que ter doutrina. Outra coisa, quando vier qualquer movimento, tem irmão que diz, pastor, se eu não crer. Não, eu tenho que crer, mas eu tenho também que duvidar. E além de duvidar, eu tenho que questionar. Porque tem irmão que diz, as coisas de Deus não se questiona. Deus não se questiona não. Agora, o que tu faz eu questiono. Porque tu não é Deus. E o que Deus faz através de mim, coloca aí, Jorge,
1 João 4 primeiro, porque tem irmão que diz assim, pastor, mas a irmã é uma mulher de Deus. É mulher de Deus, mas é de barro. O homem é de Deus, mas é de barro. Olha aí, amados, não creiais em todo espírito, mas fazer o quê? Provai se vem de quem? Porque já muitos falsos se tem o quê? Levantado. Eu não proíbo não, vocês sabem que eu não proíbo não. Às vezes tem irmão, pastor, eu tenho um dom, eu quero, e aí eu deixo ele vir, pode vir. Só que eu fico só observando. Eu fico só observando, eu fico observando, eu fico observando. Quando eu vejo que não se cumpriu nada daquilo que era para ter fruto, aí eu digo, não é de Deus, é só folia, é só zoada. Então tá aí. Coloca só o primeiro ponto lá, Jorge. Então igreja tem que ter milagre? Tem que ter operação? Tem. Mas igreja não pode viver sem doutrina. Olhe para cá, avivamento sem doutrina é palhaçada. Avivamento sem doutrina é só zoada. Eu vi um pessoal dizendo, olha, está tendo um avivamento, lá não tem homens, lá não tem nada, é um agir de Deus. Deus não age sem liderança, gente. Tire da sua mente. O homem que estava orando lá em Atos 10, estava orando para ser salvo. O anjo chegou e disse, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Foram ouvidas. O anjo salvou ele. Quem foi que mandou chamar? O que foi que o anjo disse para ele? Manda chamar quem? Mas não era um avivamento, então não precisava de Pedro, não era uma figura. Para que Pedro lá? Manda chamar Pedro e ele vai te dizer o que é para fazer. Porque se for para qualquer um servir do jeito que quiser, sem liderança, não precisa de pastor, não precisa de dons, não precisa de nada. E a Bíblia diz, rapaz, é Gálatas 2, vê se é o 18, Jorge. Vê bem aí rapidinho, é o 17, vê aí, mas você vai encontrar bem, é Gálatas 2, que Paulo é antes. Ele foi a coluna, ele foi aonde estavam as colunas. É lá em cima mesmo, é antes. Veja bem, vocês vão achar lá pelo 7. Vê aí. Ele diz assim, isso é lindo, irmão. Por quê? Porque Paulo está mostrando que ele sabia da estrutura da liderança da igreja, as colunas. 2,9, olha aí, é 2,9, vai. 2,9, como é que diz? Lê aí, pastor. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Paulo era um homem de Deus, Paulo tinha milagre, Paulo tinha poder, Paulo tinha maravilhas, mas ele foi a Jerusalém e ele disse que lá estavam quem? Tiago, vamos igreja, estava quem? Tiago, quem mais? Cefas e quem mais? Que ele diz que eles eram o quê? Colunas da igreja. E por que Paulo não foi viver o ministério dele isolado em poder e graça? Porque Paulo sabia que foram esses primeiros homens que receberam a tradição apostólica. Irmão, não existe essa de você dizer que tem avivamento sem uma liderança forte. Pode tirar isso de mão. Agora, é claro que avivamento só porque tem uma personalidade famosa, só porque aí é outra coisa. Agora, que tem que ter uma liderança séria, uma liderança comprometida, tem que ter. Tem que ter. Vamos lá, coloca, Jorge. Vou só o primeiro ponto e a gente fecha aqui. Muito bem. Aí, pastor, cheguei na igreja local. Como é que eu me comporto? Se tu tem doutrina, tu sabe como tu se comportar. Agora, se vier para cá, todo desmantelado, velho. A mulher desmantelada, o homem também, os meninos não sabem nem o que é Bíblia. Aí vem sofrimento. Então, em primeiro lugar, você é crente, é salvo, é espiritual, mas você tem que ter uma igreja. Qual é a igreja que tem que ter? Tem que ter uma igreja o quê? Local. Vamos, irmão, só quem tem boca, tem que ter uma igreja o quê? Tem irmão que diz, não precisa me congregar. Está aqui, e eu vou te mostrar na Bíblia e provar na Bíblia. Coloca aí rapidinho, Romanos 16 primeiro, e Romanos, no mesmo capítulo, verso 5, como é que diz? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Sencreia. Aonde é que essa igreja estava? Vamos, fale bem forte. Aonde essa igreja estava? Então essa igreja tinha um local, sim ou não?
Por que o Paulo não disse assim, recebam Febe na casa dela mesma? Porque ela era membro do corpo de Cristo, mas ela tinha que ter uma igreja local, física. Coloca o verso 5. Olha. Saudai também a igreja que está em sua casa. Não tinha templo, só tinha o templo que foi destruído, 70, né? Mas tinha as casas dos crentes que eram feitas o quê? Na casa dos crentes. Servia como um templo para a igreja se reunir. E os irmãos se reuniam aonde? Nas casas. Olha aí, saudai a igreja que está onde? Na sua casa. Agora, quer mais? Apocalipse 2, verso 1, rapidinho. Só estou falando da igreja local. Vou ficar só nesse ponto aqui hoje. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Pronto, onde é que estava essa igreja? Éfeso. Coloca o verso 8 desse mesmo capítulo. Vai, verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna. Pronto, tudo isso aí era igreja local, gente. Você tem que ter uma igreja local para se congregar. Eu não preciso de igreja, então pronto. Procura outra coisa para tu. Não quer igreja? Tu não quer igreja? Agora, volta lá, Jorge. Chegou na igreja local. A igreja local é feita de quem? Só de anjo? Ai, não. A igreja local é feita de quê? Hein? Vamos lá, fale bem forte. A igreja é feita de quê? É de gente. E gente é o quê? É humano. E se esse humano tiver aqui e não tiver doutrina, aí pronto. Agora, se ele tiver doutrina, na hora que ele chegar na igreja local, Efésios 4:2, coloca lá. Olha aí, Efésios 4:2. Chegou na igreja local, aí essa igreja está cheia de crente. Olha aí, como é que tu vai chegar aqui? Diga aí vocês, vai. Lê aí, pastor, acompanhando eles, vai. Com toda a humildade. E o que mais? Mansidão. O que mais? Longanimidade. O que mais? Suportando-vos uns aos outros em amor. Isso aí é só para quem tem doutrina. Se tu entrar aqui, irmã, querendo ser uma bichona, grandona. Sabe por que tem folia na igreja? Porque às vezes a elite está dentro da igreja. A separação de classe. Aí a irmã, ela, na hora que ela para a irmã, mas essa irmã, esse lugar é meu. É assim. Eu não gosto disso. É porque não tem doutrina. Se tiver doutrina, a primeira coisa que tu entra aqui é com humildade. Porque tu sabe que tu não valia nada e Jesus te salvou e te perdoou e te colocou nesse corpo. Só em você já está aqui. Já é motivo para você dizer muito obrigado, Jesus. Eu não valia nada e o Senhor me botou aqui. Mas tu entra para cá, tu não entra com orgulho que tu não fez nada para tu ser salvo. Quem fez foi Jesus. Deixa de querer ser, pronto, a irmã ali é o fulano, aí pronto. Tem irmão que a gente tem até medo de encostar perto dele. Tão grande que ele é. Aí tem que suportar uns aos outros em quê? Bota o 3, Jorge. Aí se você está na igreja local, é desse pessoal aí. Procurando guardar o quê? Isso aí é a igreja local. No Novo Testamento, olha para mim aqui, ó. 117 vezes aparece a palavra igreja. 95 vezes é para a igreja local. Ó, no Novo Testamento, das 117 vezes que aparece a palavra igreja, 95 é em referência à igreja local. E essa igreja local, aí é muito importante. Era a igreja de Jerusalém, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Colosso, a igreja de Roma. Eram as igrejas locais. É nessa igreja local que você tem que se congregar. E aí, para fechar, é só esse primeiro ponto aí. Volta lá, Jorge, no nosso apontamentozinho. A igreja local, ela tem que analisar o seguinte: pastor Zé, e como é, o que tem nessa igreja local? A igreja local tem que ter registro de membros, registro de frequência, a igreja local tem que ter assinatura, a igreja local, porque ela está tratando agora não apenas de uma instituição, é o corpo de Cristo, mas eu tenho que ter registro. Ah, o irmão Mateus me visitou aqui tal dia. Irmão, onde é que eu acho o irmão Mateus? Qual é o endereço dele? Porque eu não sou Deus. Eu tenho que saber o endereço da casa dele. Me dê aí o endereço da casa dele. Pastor, tem aqui no hall de membros da igreja. Coloca aí Atos 5,13. Atos 5,13, coloca. Só para fechar esse ponto. Como é que diz? Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-o em grande estima. Pronto. Então veja que a igreja ela tinha a relação de membros. Então, em primeiro lugar, eu tenho que procurar uma igreja,
me filiar a ela, ter o meu cartãozinho de membro, conhecer a doutrina daquela igreja e ir para lá. Uma igreja local. Isso é bíblico. Tudo que eu estou falando aqui é bíblico. O que você vai encontrar na igreja local? Quando você chegar aqui, a primeira coisa que você vai encontrar é uma liderança. Liderança local. E eu tenho que olhar para esses líderes como homens de Deus que foram escolhidos por Deus para estarem à frente da obra. Vamos lá. Pastor, porque tem muita gente aí que fala mal de pastor, esculhamba, diz que não precisa de pastor. Então, se tu não crê, vamos lá, rapidinho. 1 Tessalonicenses 5,13, eu tenho que ler isso, vai. 1 Tessalonicenses 5,12, começa do 12. Vai, pastor Wagner. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Pronto, o membro chega aqui na igreja, ele vai respeitar o pastor, a liderança, porque ele preside no Senhor. A liderança dele não é uma liderança padrão do mundo, é uma liderança conforme o padrão de Cristo, a doutrina de Cristo. Então tem que respeitar a liderança, ok? 13. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Aí por causa da sua obra, o que mais? Tem de paz em vós. Olha para cá. Aí tem pessoas que dizem, não precisa eu respeitar. Isso é espírito de Nietzsche. Isso é espírito de Nietzsche. Eu não preciso respeitar a liderança. Eu não preciso respeitar símbolos. Louvemos a Deus porque hoje nós temos os símbolos e as instituições. Imagine um país sem... Jacques Rousseau dizia, o Estado ele é bom para a sociedade porque preserva o bem, o patrimônio de quem é particular. É para isso que tem o Estado. Aí tem pessoas que dizem, eu não preciso de liderança. E por que tu chama a polícia quando o ladrão entra na tua casa? Por que tu mesmo não tira? Vai tirar. Você paga seus impostos, é para você ter segurança, sim ou não? E aí tu chama a polícia. Por que quando tu adoece, tu chama um médico? Tu vai para o hospital, por que tu mesmo não te opera? E quando você chega lá, o médico, quem é a autoridade naquele momento? É o médico. No quartel, na delegacia, quem é a autoridade? É o delegado. Pronto, se tu chega num avião, você tem que obedecer quem na hora que tu entra no avião? É o comandante. Você tem que fazer do jeito que ele diz, senão tu morre. Aí por que tudo tem que ter liderança? A igreja não precisa de liderança. Isso é do diabo, meus irmãos. Rapaz, é uma cor do cão. Tudo bota liderança. Aí pronto. Mas na hora que bota na igreja, ninguém precisa. E aí Paulo está dizendo aí. Coloca aí 1 Coríntios 16, 18. Vai lá, só essas. Vamos, rápido, para encerrar aqui. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Pronto, Filipenses 2, 29. Corre aí, Jorge, vamos lá. Filipenses 2, 29. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Aí eram os homens que trabalhavam. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aí tem gente que diz, não dê dízimo para pastor, não dê nada. Ninguém é para dar dízimo para pastor. Todo crente sabe que esse templo, que essa casa, trabalho social, obra social, construção, tudo é mantido com o dinheiro e nenhum patrimônio aqui é nosso. Por exemplo, todo esse patrimônio aqui, nada é meu. O pastor que eu substituí aqui, ele trabalhou 30 anos aqui nesta igreja. Ele está morando numa casinha bem aqui. Ele levou alguma cadeira daqui? Ele levou algum bem da igreja? Então tem irmão que fica conversando besteira. Tudo aqui é de vocês. Tudo aqui é dos crentes, é da igreja do Senhor Jesus. Nada é nosso. Agora, claro que tem aí os charlatões da fé. Que o patrimônio é deles e não dos membros. Aqui todo o patrimônio da igreja pertence aos membros. Não pertence a mim. Aqui eu não tenho nada. Pronto. Pastor Joacir passou 30 anos, não levou nem a cadeira do gabinete dele. Está bem ali embaixo. Coloca, aí está aí. E os que governam bem, tem que ser... Aí pronto, aí o psicólogo se forma, vai dar uma palestra, ele ganha. Está ali o Felipe, ele vai trabalhar, ganha um dinheirinho dele. Ele dá a palavrinha dele, ele dá a consultinha dele, né? Assim, aí o dinheirinho cai na conta dele. Aí pronto, aí eu morro de trabalhar aqui, atendendo de 9 horas até 1 hora. Tem dia que aqui eu vou até 1h30.
ouvindo tudo, ainda vai na casa de crente. Tem deles aqui que eu tenho que livrar até da morte. Até da morte. E aí, pronto, um dia um chegou aqui, pastor, se o senhor não me ajudar agora, a gangue vai me matar. Não é o jeito de eu ajudar. Não é assim, não foi? Aí pronto, foi o jeito de ajudar. Mataram ele? Não mataram, é isso que eu estou te dizendo. Aí tu fica aí conversando lorota, é porque tu não tem o que fazer. Aí eu digo toda a verdade de Deus. Tu não tem o que fazer. Aí o médico, você chega no médico, aí você chega lá e diz, pô, não, o dinheirinho já caiu na conta do médico, não já? Uma consultazinha hoje é o quê? 250, 300. Bom dia, Osiel. Bom dia, doutor. E ele aqui, ele já recebeu lá, que a menina já mediu a pressão, já tudo. Aí ele, bom dia, Osiel. Bom dia, mas ele nem está olhando para mim. É porque ela já passou o nome. Porque às vezes tu fica sendo besta, aí ele me conhece. É não. É porque antes de tu entrar, tu já deu o nome, a moça já passou lá. Não é assim? É desse, é que nem o irmão, meu cunhado estava me contando, que um rapaz comprou um senhor, que não é bem instruído, comprou uma Hilux. Aí ele foi andar, e aí tinha botado o sinal. E aí parou o sinal, e aí parou e um monte de carro atrás dele. Ele disse, rapaz, o povo me respeita mesmo. Olha o tanto de carro atrás de mim, aguardando eu seguir. Aí quando ele chegou na casa, ele contou para a mulher, mulher, o povo aqui na cidade me respeita. Nenhum passa na minha frente se eu estiver na frente. Mas era o sinal que estava vermelho. E ele não sabia, ele não tinha essa ideia. Então tem crente assim, tem pessoas simplesinhas que pensam, ô irmão, o doutor me conhece, não é assim? Não, aí pronto. Aí quando você entra, senhor Zé, o que tu sente, não é assim? Doutor, estou com a dor e ele aqui, ele já está botando o nome do remédio. Aí pronto, aí ele quando prega, não é assim? Pronto, olha, você vai lá ali, bem aqui já tem um balcãozinho ali, faz os exames, vai lá. Aí tu sai, né? O médico mandou vir aqui. E os 350 já caiu na conta dele. Aí vocês falam de todo mundo, e por que não fala de médico, não fala de advogado, não fala de juiz, não fala de promotor? Por que tu não fala? Aí quer dizer que um pastor morre de trabalhar, dando assistência, a maioria deles aí que adoecem, problema de crente, problema, ouvindo todo mundo, não tem pessoas para ouvir mais gente do que o pastor. E aí? Porque tem gente que só em ele descarregar. Um dia eu entro aqui no gabinete, e aí ele conversa, e vai. Eu disse, o que é que tu quer, irmão? Que tu já está com mais de uma hora. Pastor, é só eu vim mesmo, só para gente ficar aqui. Eu disse, irmão, não tem um tempo não, rapaz. Não é porque eu gosto da pessoa, não, é assim. Então tem gente de todo jeito. Aí todo mundo ganha. Aí Paulo diz, quem é que vai à luta às suas próprias custas? Meu irmão, tu tem que entender Bíblia. Vamos lá, para me encerrar. Aí agora é Hebreus, coloca aí 13, 7 a 17. Hebreus 13, 7, como é que diz? Lembrai-vos dos vossos pastores, isso, que vos falaram a palavra de Deus. Sim. A fé dos quais imitai, sim, atentando para a sua maneira de viver. Agora o 13. O 17, né? É o 17, Jorge. Olha aí. Obedecei a vossos pastores, sim, e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Deus, olha para cá, Deus não chamou pastor para estar fazendo. Eu vi um líder agora, achei interessante a palavra dele. Eu vou dizer, ele disse assim, olha, sabe por que aquele clamor está lá nos Estados Unidos? Daqueles jovens chorando? É porque ele disse, vários pastores de tanto peso se suicidando, vários líderes se venderam para a política, a igreja ficou toda comprometida, sem liderança, vários líderes apoiando coisas que não prestavam, e aí agora veio um clamor, Agora preste bem atenção, um pastor que está todo dia lá, estão tendo um culto de não sei quantas horas, eu tenho culto aqui há 10 anos que eu estou todo dia. Tu não vê se tu não quiser, não é assim? Aí então, estamos vivendo o maior avivamento, aí eu faz tempo que eu estou vivendo aqui. Todo dia, aí eu marco aqui oração 5 horas, aparece 5 crentes. É assim. Agora o pessoal gosta, irmão, é de folia. Se eu dissesse assim, olha meus irmãos, está tendo um mistério lá no Tirirical. Aí vocês iam ver isso aqui, essa rua. Não cabe gente aí para ver.
Porque teve uma cidadezinha do Maranhão que disse assim, tem um homem ali que tem umas garrafadas, aí quando você chegava lá, era uma coisa tremenda para ver isso ali. Então é desse jeito. Então eu quero encerrar dizendo isso aqui. Foi para uma igreja local, em primeiro lugar, obedeça aos seus pastores. Tem uma liderança ou não tem? Se tu não quiser, você não é obrigado a entrar na igreja nem servir, se você não quiser. Agora, chegou aqui, tem que ter liderança, porque a igreja tem que ter organização. Deus abençoe. Aí nós vamos terminar na próxima. Vamos lutar para terminar, porque hoje eu demorei aqui, mas é o jeito. Vamos